Ok, já tivemos um preâmbulo aqui, algumas coisas já aconteceram. Eu sei que algumas pessoas estavam olhando pela internet, mas, como sempre nós fazemos, temos a nossa aula às segundas-feiras, conectados com pessoas em vários lugares, né? Chega até na Nova Zelândia, que já é amanhã, no dia seguinte. Oi. Minha família, semana passada, estava assistindo. Minha mãe, minha Sua avó, família, a avó também, todo mundo lá no Rio de Janeiro, né? Isso aí. Então, vamos abençoar aí a família também do Marquinhos, família Gemal, não é isso? Estavam assistindo, enfim. Deus sabe as pessoas que têm que ouvir essa palavra. Não é uma palavra muito popular, muito menos comum no dia de hoje. No meio evangélico, como em toda a mídia, de um modo geral, as pessoas fazem as coisas que dão mais ibope ou que procurando as necessidades da pessoa. Eu sei que Deus está pronto e disposto a resolver, a suprir as necessidades de cada um, mas o nosso ministério além disso, fazer com que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, fazer com que você se torne uma pessoa madura e possa reinar com Cristo no milênio, daqui a muito breve, quando Jesus voltar novamente. Então, eu sei que nem todo mundo tem ouvidos para ouvir ou está disposto, mas aqueles a quem Deus escolheu para que possa realmente ouvir essa palavra, estão sendo e serão mais ainda abençoados, porque a palavra de Deus sempre, eu louvo a Deus pelos evangelistas, pelos pastores, pelos profetas, enfim, por cada ministério apostólico, porque tudo isso é para edificar a igreja. Então, hoje à noite nós vamos voltar à nossa aula, temos ainda, Ronaldo voltou para o Brasil de novo, Ronaldo deve estar lá, já são quase meia-noite no Brasil, mas ele está lá em Brasília, ouvindo a aula, participando, ele fica um pouco lá, um pouco aqui agora virou sacoleiro internacional, sei lá o que é. Cada hora, né? Agora, o bom está no Brasil, né? Eu acho que é hora de todo mundo voltar ao Brasil, desculpa. Tem o Rodolfo, está assistindo agora ao vivo. Rodolfo, tenho pensado muito em você, ô Fidelis. Rodolfo e o pastor Roberto também está assistindo. Pastor Roberto, nosso amado pastor Roberto, que vive mais aqui do que no Brasil. Aliás, ele vive, meu amado. Está lá na Barra da Tijuca agora e ele mora aqui com a gente, participamos juntos, estamos na Church by the Glades, enfim. Deus é um Deus que une o seu povo, independente daquilo que crê ou que faz. Aliás, gostei muito da sua palavra, pastor Miguel, lá no Facebook. Gostei. Vamos tirar as picuinhas de lado e as coisas. Depois veja no Facebook dele, foi uma palavra muito oportuna sobre a unidade do povo de Deus, e é isso que nós cremos também. Hoje é tempo de deixarmos essas coisas de lado, porque nós servimos a um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para salvar todos nós e crescermos na vida dele. Amém? Então, que cada um de vocês receba nesta noite aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos, veja só, já estamos, eu não sei quanto, 4 ou 5 segundas-feiras, falando sobre o tema, a contagem do tempo. Como Deus conta o nosso tempo. E eu quando comecei essa aula, eu falei, olha, eu vou pregar essa aula em três segundas-feiras, lembra disso? Já estamos na quinta e eu nem comecei. Eu não sei, eu digo para vocês, eu por mim já estaria com 10 assuntos, eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho uma dificuldade inversa do que algumas pessoas. Eu tenho tanta coisa para falar, que o meu coração, eu busco muito a Deus, eu peço ao Senhor, e é Ele que faz isso. Eu não tenho mérito nenhum disso, então às vezes eu fico querendo terminar, mas Deus sabe o que eu preciso falar e Ele muda o meu esquema todo. E ele faz isso, às vezes eu acordo de madrugada, tem que inserir alguma coisa a mais, isso e aquilo. Então, nada é desperdiçado. Nós vamos realmente, de um tempo para cá isso tem acontecido. Entrar nas profundezas de Deus e conhecer a Bíblia. É uma maneira de você conhecer a palavra de Deus. Então, eu gosto de unir texto com texto para mostrar que a coisa é muito séria.
E dentro dessa contagem do tempo, eu vou falar ainda muitas coisas. Parece que eu estou dando uma desviada, mas você vai ver, tudo isso no fundo vai convergir, vai ter uma coisa só. Porque, aliás, como o nome da série é Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu roubei essa frase de uma oração de Moisés, do Salmo 90, quando ele diz isso, ele pede, Senhor, como podemos aproveitar o nosso tempo? E em todo, principalmente no Evangelho, no Novo Testamento, quero dizer, nós precisamos, como Paulo diz, eu vou usar esse texto bem mais adiante, vamos remir o tempo porque os dias são maus. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo em buscar ao Senhor e as coisas do reino de Deus. A gente passa 8 horas trabalhando, quer dizer, isso o pessoal do Brasil, quem trabalha 8 horas trabalha muito. Lá é 4, 5 horas. Aqui nós trabalhamos 12, 15 horas, né? Então nós temos que aproveitar o nosso tempo, porque aqui dorme-se muito pouco, por isso que à noite Deus fala com a gente à noite. Isso é uma coisa muito boa, pelo menos comigo. Eu trabalho muito. Eu trabalho no computador, trabalho lá no meu valet, lá no restaurante, e do tempo que me sobra, às vezes Deus tem que me acordar à noite e falar por sonhos. Então, isso é uma das coisas que o Senhor tem nos dado. E eu estou falando dentro dessa sequência, aqueles que estão acompanhando também, nós estamos falando sobre os trabalhadores na vinha, que foi uma parábola muito interessante. A parábola dos trabalhadores na vinha, que se encontra em Mateus capítulo 20. Eu não vou ler a parábola de novo, nós já estamos num processo, então alguns, me desculpa, vão pegar o bonde andando, mas vão entender algumas coisas. Aliás, seria bom quem quisesse voltar dentro do Ustream, nós temos lá as aulas anteriores. Na semana passada, eu terminei lendo, ainda estamos no versículo 1 da parábola, quando o versículo 1 diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que é Jesus, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E eu terminei explicando que essa vinha, ela é um símbolo do reino de Deus, do reino milenar, que começa na igreja, ou seja, então quando você lê na Bíblia sobre a vinha, que todo mundo sabe que é uma vinha, eu perguntei aqui, isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Quem gosta de beber vinho, isso tudo mais, não vou entrar para no mérito. A vinha é um lugar onde é exprimido a uva e se faz o vinho, que é o símbolo de quê? Da alegria, da paz, do regozijo que a gente tem no Espírito Santo. Hoje, na era da igreja, ou seja, na igreja de Jesus Cristo, nós temos um pouco desse vinho, um pouco dessa paz, um pouco dessa alegria, porque nós ainda estamos na carne, nós ainda temos muita humanidade. Nós temos Jesus, temos a salvação, não há problema nenhum, mas ainda muita coisa precisa ser trabalhada dentro do nosso coração. E nessa parábola da vinha, Jesus veio exatamente assalariar, buscar trabalhadores para que trabalhassem nessa vinha, ou seja, para que trabalhassem primeiro na igreja, porque a igreja é o lugar aonde está a realidade do reino vindouro. Você sabe de uma coisa? Todas as religiões, de um modo geral, seitas, falsas ou verdadeiras, seja o que for, elas creem que haverá uma outra vida. Não é verdade? Só que a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo numa outra vida, no milênio, uma vez só. E como toda heresia e toda seita é fundamentado basicamente numa verdade, numa premissa, eles inventaram e acrescentaram mais. Não. Na próxima vida, ou seja, quando Jesus voltar, isso é uma verdade. Ele diz, você vai encarnando, reencarnando, reencarnando,
várias vezes. Esse final é uma mentira. A Bíblia diz que Jesus morreu uma vez, depois disso, né, ele virá novamente, e durante o período do reino de Deus nós vamos viver 1000 anos com Cristo, e depois disso vem o juízo final, e Deus vai condenar os ímpios, e nós vamos viver eternamente com Deus. Não vai ter outras vidas, como se fala. Então, eu quero dizer que a vinha nessa parábola é o símbolo do reino de Deus na igreja e principalmente no reino milenar. Na segunda-feira passada, eu dei aqui um texto de Isaías, capítulo 27, que o profeta, aliás, quase todos os profetas na Bíblia, eles falavam sobre o reino milenar. Interessante isso. E o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Eles já falavam mais da segunda vinda de Jesus e do reino milenar do que propriamente da primeira vinda. E nós vamos ver isso aos poucos. Hoje, eu vou ler Números capítulo 13, porque eu fiz não sei se você está lembrado, eu dividi a história do homem em 3 etapas, como a salvação tem 3 etapas, como a história de Israel tem 3 etapas. A história de Israel, sempre na Bíblia, se eu quero aplicar uma verdade espiritual, ela sempre tem que ser baseada numa sombra, ou seja, em fatos que aconteceram no Velho Testamento. Então, o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto no Egito, foi a primeira fase. A segunda fase, eles passaram 40 anos aonde? Num deserto, sendo provados, e depois desses 40 anos no deserto, que representa a nossa fase. Nós estamos aqui nesse mundo, entre aspas, num período de provação, para sermos provados e entrarmos na terceira fase, como aconteceu com Israel, que quando passaram os 40 anos no deserto, eles atravessaram o Jordão e entraram aonde? Na terra prometida, que ele havia prometido desde Abraão, Isaac, Jacó, foi prometendo, e lá seria a terra do descanso do povo de Deus. Então, é um fato que aconteceu na história. Da mesma forma, o nosso descanso sabático, ou Shabá, não é no sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas será na era do milênio. Ou seja, o milênio vai ser o período em que nós vamos descansar das nossas lutas aqui e vamos, obviamente, fazer outras coisas. Então, eu vou voltar agora, Números capítulo 13, eu vou ler alguns versículos, versículo 1, 2, depois vou para o 21, depois para o 23 a 25. Eu não dá tempo de ler tudo, mas você prestando atenção, você vai entender. Eu vou usar um exemplo de que Moisés chamou alguns líderes de Israel e disse, olha, antes de entrar na terra, vocês vão lá e dão uma espiada e ver se essa terra é boa. Ok? Então o texto fala sobre isso. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu já vou aplicar, que é o símbolo do reino milenar no nosso descanso sabático, após 40 anos no deserto, ou seja, após a nossa vida aqui nesse mundo. Aí Deus continua dizendo, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Versículo 21. Assim, Números 13, 21. Assim subiram e espiaram a terra. E a terra, segundo o versículo 22 e 23, diz que eles cortaram um vinho de um cacho de uvas que 2 homens tinham que carregar. Ou seja, era uma terra que manava leite e mel, era uma maravilha. Uma coisa que eles jamais tinham visto antes. E isto aqui é um exemplo de que a terra de Canaã, o reino milenar, nada mais é do que o exemplo da terra de Canaã. E interessante que diz no final do versículo 25, né, que eles foram dar uma espiada como espias e voltaram relatando o que aconteceu. E diz aqui o texto, ao cabo de 40 dias de espiarem a terra, eles voltaram
e foram dar um relatório para Moisés. Interessante. 40 dias para espiar a terra e voltaram. Não foi 15, não foi 20, nem 50. Ou seja, tudo tem uma razão e um propósito. Eles voltaram e fizeram aquele relatório. Então, eu usei esse texto aqui para dizer que a terra de Canaã é a terra do descanso para Israel, a terra da promessa, e para nós é o reino milenar com Cristo, quando Jesus voltar novamente. E nós vamos o quê? Reinar com ele durante 1000 anos. Eu vou usar agora um outro texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10. Você sabe o que significa o livro de Deuteronômio? O que significa o número, a palavra Deuteronômio? Alguém sabe? Tudo tem uma razão, hein? Eu já falei aqui, você já... É fácil. Repetição da lei. O livro de Deuteronômio é uma repetição de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. De toda a lei. Moisés fez questão de repetir novamente. E ele aqui, nesse versículo, olha só o que ele diz. Versículo 10. Ele fala o que já foi falado antes. Mas olha que interessante. Tem uma coisa ampliada aqui. Por quê? Porque os espias já tinham voltado. Não é isso? Então, Moisés já tinha uma informação a mais. Olha o que Deuteronômio diz. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra de Canaã, como é que você aplicaria isso hoje? Ou seja, eles entraram no descanso sabático. Você sabe uma coisa? Eles passaram 40 anos no deserto de lutas, não foi? Enfrentavam sol, frio, inimigos, povos, falta d'água, pedir água, murmuração. Então, a terra de Canaã seria um descanso, um prêmio, por ter passado 40 anos de lutas tremendas. Cada vez que Israel virava uma esquina do deserto, vinha um inimigo para acabar com eles. Eles tinham que lutar. E às vezes eles ganhavam, às vezes perdiam. Então foram 40 anos de luta tremenda. Então Deus prometeu que quando ele havia de introduzir o povo, olha o que eu estou lendo, né? Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria. Agora, olha o que diz aqui o texto. Grandes e boas cidades que tu não edificaste. No meio do deserto, eles viviam em quê? Dos 40 anos? Tendas. Às vezes, eles armavam a tenda, a nuvem se movia, armava de manhã, de tarde já tinha que desarmar e ir embora. Às vezes ficava um mês. Então era um tal de arma-tenda, e morar em tenda é uma coisa, né, complicada. Até o sistema de moradia deles era não dos melhores. Mas tinha uma razão por quê. Mas Deus está falando aqui para Moisés que quando ele introduzisse eles na terra de Canaã, que eles iam ter grandes, boas cidades que eles não haviam edificado. Porque lá tinham cidades que eram construídas pelos inimigos de Deus que estavam lá. E diz outra coisa, e casas cheias de tudo que é bom. Você imagina quem viveu 40 anos no deserto, chegar, escolher uma casa boa, com tudo já mobiliado, com tudo dentro. Cheios de coisas boas, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste. Vinhais, olha aqui, e olivais que não plantaste. Ou seja, Deus estava ampliando e mostrando para Israel que a terra de Canaã era uma terra o quê? Fértil, que tinha uvas, tinha casas, era uma lei. Você imagina depois de 40 anos chegar, entrar na terra de Canaã, escolher a casa, mobiliar, tudo que tinha ali. Deus disse, de graça, você não fez nada para isso. Aliás, fez. Você passou 40 anos no deserto. No perrengue mesmo.
Por isso que Deus está nos dizendo o seguinte: quem é que quer entrar na terra de Canaã espiritual? Quem é que quer viver 1000 anos com Cristo no reino milenar, aqui nesse mundo? Aí eu quero, todo mundo quer. E toda a informação bíblica, desde Paulo até Apocalipse, diz que para entrar no reino milenar vai ser Esforço. muito esforço. O escritor de Hebreus, vou mostrar para vocês, ele faz essa comparação que eu fiz com o povo de Israel. O livro de Hebreus, praticamente inteiro, fala isso e disse: façam, é por muito esforço. E tem uma tradução que diz que é quase que se violentando que você consegue viver no reino. E o reino é milenar, por 1000 anos aqui nesse mundo, quando Jesus voltar. Porque eu não preciso fazer nenhum esforço para viver no céu. Não é verdade? Porque a salvação foi pela graça. Quem fez o esforço foi Jesus. Ele foi crucificado, rasgado na cruz, ele morreu, ressuscitou e nos garantiu a salvação. Mas o reino ele não garantiu. É isso que poucos cristãos veem na Bíblia. Porque o período do reino é exatamente o período de descanso antes de vivermos eternamente no céu, na terra e em todos os planetas. Você viu hoje a notícia? A NASA descobriu mais 12 ou 18, né? Planetas semelhantes à Terra. Você sabe de uma coisa? O nosso Deus é um Deus que está se expandindo o universo se expande a cada dia. Deus tem um propósito muito grande. Depois dos 1000 anos aqui na Terra, nós vamos viver eternamente com o Senhor em tudo que é lugar e não dá nem para imaginar. Então vamos botar um pouco o pé na terra. Pode ser que exista já uma terra como uma Canaã preparada, isso aqui destrua. Olha, pode ser tanta coisa que a nossa mente é tão terrena que a gente não imagina as coisas que Deus tem. E o universo sendo, você sabe que a cada segundo o universo é ampliado. Eles estão descobrindo não sei quantos milhões de galáxias. Os cientistas vão ficar malucos, porque a sabedoria de Deus é muito maior e só pode se entender pelo Espírito de Deus. Eu creio, pastor, eu creio nisso e com certeza a gente vai chegar lá. Mas agora, veja só. Quando eu peguei essa palavra de Deuteronômio, e Deus prometeu casas que eles não plantaram, de tudo que é bom, vinhais com poços, casas cheias do que tem de melhor, eu me lembrei de uma outra parábola que Jesus contou. Alguém lembra? Com relação ao mesmo assunto de entrar no reino milenar, e seria o cumprimento. Jesus, com certeza, contou essa parábola que eu vou ler agora, que se alguém vai lembrar de qual é. É uma parábola que ele ampliou, com certeza, baseado nesse texto aqui. Qual é a parábola? Lucas? Sobre reino? Talento? Não, quase. Do camelo, que é mais fácil. Não. E fala de casas, de reino, de cidades. Lucas capítulo 19. Eu já dei essa parábola, já dissequei ela no nosso estudo. Quando Jesus conta essa parábola, eu estava conversando com uma pessoa, não existe negócio de reino. Eu falei, não existe? Deus, no reino dele, vai distribuir algumas cidades para a gente governar. Pai, fala com isso! Aí eu mostrei para a pessoa o texto e eu disse, então o que significa isso aqui? Não sei, realmente aí diz. O pior cego é aquele que nem quer ver. Ele lê, viu e diz, eu não sei. Olha, eu sei que quando eu morrer, eu vou para o céu, vou ficar lá com os anjos, sei lá. Isso é muito superficial. Então, eu vou usar essa parábola para provar que Jesus ratificou em cima. Aliás, tudo que Jesus falava era em cima do que tinha no Velho Testamento. Por isso que muitas vezes a gente não entende. Então, nessa parábola de Lucas 19, a parábola das 10 minas. Mina era um dinheiro da época. Ele contou essa parábola e, como eu já falei para vocês, as parábolas na Bíblia, elas sempre falam sobre o quê? Sobre o reino milenar. Olha aqui.
Eu não vou ler toda a parábola, mas eu vou ler uma parte dela. Lucas, capítulo 19, a parábola inteira vai até o versículo 27, ok? Eu vou ler só até o versículo 19. E eu vou ler já interpretando, para não perder muito tempo. Então diz assim, Lucas 19, versículo 11. Jesus está contando a parábola para os discípulos, ok? Então diz assim, ouvindo eles quem? Os discípulos, estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Você lembra o contexto? O povo judeu era o único povo do mundo que não tinha um governante, um rei, como todos os outros povos tinham naquela época. Então, Jesus falava para os discípulos, Jesus, quando é que tu vai em Jerusalém sentar lá no trono e vai reinar sobre todo mundo, sobre nós? Então, eles estavam indo para Jerusalém e os discípulos estavam assim dizendo, uau, será que Jesus agora vai manifestar o reino dele aqui agora? Nós vamos ser os súditos dele nesse reino. Ele estava contando a parábola. Olha só. Aí diz assim, pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, ou seja, naquele momento. Então diz, certo homem nobre, quem é esse homem nobre? Jesus. Partiu para uma terra distante, eu não tenho tempo para provar tudo, mas eu vou ler já aplicando. Ele partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Não foi isso que Jesus fez? Ele foi ao céu e disse, eu vou voltar e vou estabelecer o meu reino aqui na terra. Ele está contando uma parábola, ele está contando a história de tudo que vai acontecer. Muito bem. Então, ele foi tomar posse do reino e voltar. Chamou 10 servos seus. 10 é um número completo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, depois o quê? 11 é 1, 12 é 1 e 2. Ou seja, é um número completo de pessoas. Tá? Então, ele chamou 10 servos, enquanto estava aqui nesse mundo, confiou-lhe 10 minas, um dinheiro, e disse-lhes, negociai esse dinheiro até que eu volte. Ou seja, ele chamou os discípulos, deu dinheiro para eles investirem, e disse, eu vou embora. Foi isso que ele fez. Ele depois voltou ao céu e disse, mas eu vou voltar. Aí diz aqui a parábola. Mas os seus concidadãos, os concidadãos de Jesus, o odiavam. Quem eram os concidadãos de Jesus? Jesus era judeu. Concidadão era o quê? Cidadãos com ele. Com ele. Ou seja, quem são os concidadãos? Concidadãos de Jesus? Os judeus. Ele está contando a história. Eu chamei discípulos, dei para negociar e tal, fui embora. Mas segundo ele aqui, os seus concidadãos, quem odiava? Os judeus odiaram Jesus, não foi isso? Ou seja, ele está falando por parábola. Mas os seus concidadãos o odiavam, isto é, os judeus. E enviaram após ele um embaixador dizendo, não queremos que este, ou seja, Jesus, reine sobre nós. Não foi isso que aconteceu? Não queremos. Moisés é o nosso rei, Abraão é o nosso pai. Tu não és o Messias, Deus, coisa nenhuma. Não queremos que ele reine sobre nós. Jesus está contando o que aconteceu. Muito bem, aí tem um ponto. A história continua. Quando ele voltou, ele quem? Jesus, o homem nobre. O homem nobre, Jesus, quando ele voltou, ou seja, na sua segunda vinda, não é isso? Uhum. Depois de haver... Peraí, quando ele voltou na segunda vinda, os seus discípulos estavam aqui, aí diz, a Flávia já leu aqui, depois de haver tomado posse do reino, que reino?
Quando Jesus voltar, ele vai tomar posse de que reino? De todos os reinos deste mundo. Tudo. Jesus vai voltar, não é só para pegar a sua igreja, não. Ele vem para reinar sobre todas as 200 e quantas nações que tem no mundo, sei lá. Ele vai tomar posse de tudo. Os governantes, o G8, o G20, pode ter na época não sei quantos mais, todos eles vão ser destronados. Jesus vai tomar posse juntamente com quem? Com os vencedores. Só os vencedores. Não é toda a igreja. Porque ele vai ter que reinar neste mundo. Então vamos continuar a parábola. Quando ele haver tomado posse do reino na era vindoura aqui nesse mundo, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro. Lembra disso? Os discípulos. A fim de saber o que cada um, a saber que cada negócio cada um teria conseguido. Não foi isso? Compareceu primeiro aonde? Quando Jesus voltar, nós acabamos de ler, ele disse que chamou os seus discípulos, não é isso? Que ele deu 10 reais, porque dólar agora não vale nada. Deu 10 reais para cada um e disse, negociem, porque quando eu voltar e tomar posse do meu reino, vocês vão prestar conta do que vocês fizeram, certo? Aí diz aqui, ele diz, compareceu primeiro para prestar conta. Aonde? Hein? Que tribunal? No tribunal de Cristo. Você tem que acrescentar isso. As parábolas não são histórias assim, elas sempre têm as verdades. Jesus disse, eu falo por parábola para eles não entenderem, mas vocês vão entender. Então, no tribunal de Cristo, antes de começar o milênio, vai ser o lugar aonde cada cristão que recebeu um dom, um talento, um dinheiro, né, que foi aplicado, enquanto ele voltou, ele vai querer que cada um de nós preste conta daquilo que ele nos deu e fez na nossa vida, amém? É por isso que todo mundo diz, não, vou viver de qualquer maneira, eu quero... Você vai prestar conta. Então, chamou o primeiro e perguntou, olha só, no tribunal de Cristo, onde serão julgadas o quê? As obras de cada cristão. Porque a ocasião de começar o juízo vai ser pela igreja, pela casa de Deus. Enquanto isso, o mundo ainda, os caras vão estar fazendo tudo. Os ímpios que morreram vão ficar lá ainda. Eles só vão ressuscitar no fim de tudo, para ir direto para o lago de fogo. Primeiro tribunal é para mim, para você. Como você escreveu lá, olha, nós vamos prestar contas de tudo, do nosso ministério, da nossa vida, dos nossos pensamentos. E vai ser no tribunal de Cristo. Ali só vai ter cristão. E o tribunal de Cristo, cada um vai chegar, o anjo vai trazer e vai dizer, olha, ô fulano de tal, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Fica imaginando. Vai ser pior do que imigração. Vai ser pior do que tribunal de imigração, pior do tribunal que for. Porque vão ter grupos evangélicos lá dizendo, olha lá, ó. O cara vai se dar mal. Vai não. Você vai ter surpresa. Porque a base de julgamento do Senhor vai ser em muita misericórdia. Vai ser muito diferente da base de julgamento do que a gente imagina, do que é certo, do que é errado. O Senhor... Bom, vamos lá. Cada um vai receber ou não o seu galardão, ou seja, a sua recompensa, o seu prêmio. Ou seja, significa que nem todos os cristãos vão receber o seu prêmio para reinar nos próximos 1000 anos. Porque acabou o tribunal, Jesus vem com os vencedores, os outros vão passar um tempo, não vou entrar agora em detalhes, porque já está no... né? E esses vão reinar com Cristo, vão descer, porque isso vai ser nas nuvens. Esse tribunal vai ser nas nuvens, tá lembrado? Paulo falou. Vai ser aqui nos ares. E ele diz, pronto. Agora com os vencedores, que serão poucos. Infelizmente, amém, né? Deveria ser mais. Ele diz, agora vamos descer aqui nesse mundo e eu vou reinar sobre todas essas nações e vocês vêm comigo.
Seria mais uma vez a questão simbólica, né? Do fato de só Josué e Caleb. Exatamente. Você está falando em termos de proporção. Quantos serão? Se você pegar a história, a realidade do que vai acontecer é em cima da realidade histórica do que aconteceu com o povo de Israel. Tudo que aconteceu com o povo de Israel, como diz Paulo em, acho que é Romanos 10, se não me engano, serviu de exemplo para nós. Tudo que eles fizeram são exemplos para nós do que vai acontecer espiritualmente. Então, se saíram 3,5 milhões do Egito e pereceram no deserto e não entraram em Canaã, só Josué e Caleb daquela geração e uma geração nova que surgiu no deserto e entrou daquela geração de 40 anos. E tudo a ver essa questão da geração nova. Geração nova, lógico. É a última que vai vir primeiro. A parábola da vinha, lembra que começou primeiro, né? E os últimos é que foram primeiros recompensados. Então, você sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo na melhor era da igreja. O fim dos tempos, aonde Jesus está pegando uma pessoa doidona, malucona, transformando, e essa pessoa está se dedicando a Jesus e ela vai rápido para o reino. Ao passo que tem neguinho na igreja, 30, 50 anos. Fala. Ontem eu estava no Facebook. Quando que a galera hoje não está no Facebook? Né? Tinha um amigo meu que estava mega envolvido com drogas, uma vida completamente... Loucura total. Ele estava realmente dependência, numa vida muito complicada. Era um irmão meu, assim, criado comigo, sempre criado na igreja. E ele colocou no Facebook dele um pouco uma frase muito interessante que eu achei, que ele falou assim que Deus transformou a vida dele completamente, que ele achava que Deus nem ligava mais para ele, que a vida dele não tinha mais sentido, e que Deus transformou a vida dele. E agora ele falou assim, eu não sou um extremista religioso, mas eu não vou me cansar de falar aquilo do amor de Deus por mim, que ele me transformou. Olha só. Eu achei muito lindo isso que ele colocou. Ou seja, ele teve uma transformação mesmo. Completa. É mais fácil um doidão, drogado, cheirado. É mais fácil uma pessoa dessa ser alcançada e transformada por Jesus assim e dizer agora, eu não sou religioso, eu vou viver para Jesus, do que um cara que nasceu na igreja, criado, foi vacinado e tal, passa 50 anos, a vida dele está igual a como qualquer um outro. Então, isso é uma verdade. A promessa diz que nos últimos dias a gente joga aqui, planta de manhã, de tarde já colhe. É isso que vai acontecer. Hoje, você não vai ficar 10 anos orando pelo seu filho para se converter, 20 anos para mudar. Não! É assim, ó. Vocês vão sair e começar a evangelizar dizendo, como Jesus fazia. Para de pescar aí, vem, segue-me. É uma ordem, vem, aceite Jesus. O cara vai ver e disse, por quê? Porque o poder de Deus vai ser tão grande e a última colheita é isso aí. Cara doidão, tá cheirando cola, tá lá no hip hop, não sei o que e tal, isso, aquilo, e de repente você chega, olha, em nome de Jesus, tenho algo melhor para você. Jesus entra agora na tua vida. O cara vai deixar de... Não, e vai receber a vida do Senhor. Vai ser assim. E essa pessoa... Ela vai ter uma transformação e ela vai começar a ser usada pelo Senhor de maneira tremenda. E os pastores, os líderes velhos da igreja vão dizer, mas esse cara não era um tal do malucão? Hoje, eu botei no meu link no Facebook, é que vocês não leem meu Facebook, né? Mas eu botei um link. Estão rindo? Fui eu que botei, nem Bruno não sabe. Eu vi. Você viu? Tremenda a matéria. Você lembra da Baby Consuelo? Claro, eu li o Bernardo. Pois é. A doidona do Brasil? O que aconteceu com ela? Peraí. Ela era doida de pedra. Casada com um carioquinha lá. Outro doido. Pepeu Gomes. Pepeu Gomes é carioca. Pepeu Gomes é Não, eu sei. Tocava o carioquinha. Mas a música dele. O cara era fera. Enfim, ela, há anos atrás, ela se converteu. Hoje, a Baby Consuelo, ela é pastora. Nós tivemos aqui com ela em Boca, no hotel aí. Ela é pastora. Ela ora, o pessoal cai no espírito e tal. Nós tivemos há uns 5 ou 6 anos atrás, sei lá. Mas só que eu não sabia, hoje saiu uma matéria da Sara Shiva, que ela botava o nome, ela era tão doida com aquele lunático. Os filhos dele tinham um número de é tudo indiano, maluco. A filha dela se converteu primeiro do que ela.
também não sabia. E ela era, eu não sabia dessa Eu achei coisa. que tinha sido ela também. Eu também achei que ela e as filhas foram. A filha, imagina, vivia no meio daquela loucura dos dois. Tinha cabelo vermelho e amarelo, isso há 20 anos, 30 anos atrás. Com esse nome, tem mais, né? Ela é da nossa geração, né? Tem 30 anos atrás. Essa menina, ela vai dar uma entrevista depois da manhã no canal do Amaury Júnior. Eu não sei qual é o canal no Brasil. Eu gosto muito do Amaury Júnior. Qual? Rede TV. Na Rede TV. Eu não sei, é Rede TV. Ela vai dar uma entrevista e uma menina bonita, tinha a foto dela lá. Ela disse o seguinte, olha, eu me converti e mudei a minha vida, aí minha mãe falava, para de ser crente, essas maluquices aí tudo, não sei o quê. E ela disse, ela deu uma entrevista e vai sair ao vivo, porque eu peguei a entrevista escrita. Ela disse, olha, eu era muito louca, eu era viciada em sexo. Não tinha um homem que me satisfazia. Você imagina, ela devia pegar tudo, todos os homens. Ela disse, eu disse, eu era uma ninfomaníaca doidona. Ela disse, um homem para mim não dava, eu era insaciável. Mas no dia, olha só, no dia em que Jesus entrou na minha vida, disse ela, eu mudei de vida. E hoje eu estou há 10 anos sem ter sexo. Porque ela não casou ainda e ela quer levar uma vida séria. Então, olha só, uma pessoa dessa natureza, Só Deus, né? só Deus pode fazer isso. Se encheu da vida de Deus. Né? Se encheu mesmo, porque olha, quem é. Eu já vi outros malucos da coisa entrando igual o alcoólicos na mão. Não consegue, gente. E ela disse que a mãe, a Bacon, você ficou sem falar com ela 2 anos quando ela se converteu. Quando ela, exatamente, porque ela disse, minha filha andando com roupa careta, eu te criei do raio, isso e aquilo. Gente, o reino de Deus é para essas pessoas. Vão ser os primeiros lugares do reino. Então tá no meu link, você veja lá a matéria e tal. Eu vou entrar todo dia no seu Facebook. Vai entrar, você vai ver coisas maravilhosas. Me adiciona aí como amigo. Me adiciona como amigo, já tá. Olha aí, Bruno. O Bruno, meu assessor, ele adiciona as pessoas. Tem gente lá, olha, eu já tô com... Até o Bob Coy tá lá. Bob Coy tá lá, não. O cara tem 4.400 e pouco de... Mas um dia eu chego lá. Mas não tem problema. Bem, deixa eu voltar aqui. Mas olha, você está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo? Nós temos que parar de ser religiosos e dizer a vida de Deus vai entrar na tua vida. As coisas de Deus são muito mais fáceis. A gente quer enfeitar, quer preparar isso, aquilo. Ei, em nome de Jesus, aceita essa situação. Enfim, eu acabei de ler a parábola? Não. Não, eu não continuei. Então compareceu no tribunal e disse para aquela primeira pessoa, ei! Aí diz aqui o texto, Senhor, a tua mina rendeu 10. Estou continuando a palavra. Ele tinha dado uma para cada um, não foi? Uma deu 10, uma deu tanto. Aí Jesus disse, o que você fez com a mina que eu te dei? Aí ele está lá no tribunal e disse, rendeu 10 vezes. Todo mundo bateu palma. Esse devia ser de qual denominação? Qual? Sem denominação. Rendeu 10. Aí Jesus deu um veredito para ele. Disse, Na África. possivelmente. Ou no Afeganistão, ou seja lá onde for. No Amazonas. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. No Borel lá, sei lá. A tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor. Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre o quê? 10 cidades. Epa! Jesus vai dar uma cidade para o cara, ele vai ser um governador? Ei, Jesus não vai voltar e reinar sobre as nações do mundo? Ele vai ser o governante de todas as nações. E não é elegido por ONU, coisa nenhuma, porque ONU não funciona e não vai funcionar nunca. Nem G10. Jesus vai ser o Senhor de todas as nações do mundo. E as nações do mundo têm cidades. E quem vai governar? Já quer ir para Las Vegas? O Bruno quer Las Vegas, eu quero Orlando. Porque lá é o Pereira. Orlando, eu vou sozinho na montanha-russa. Tu vai para a cidade de Deus, meu filho. Vai ver o que é bom para tua.
City of God. Um americano lá no Brasil, já viu o filme City of God? Eu disse pra ele, eu morava ali pertinho. Você morava? Nossa, que mentira. Cara, eu dar mais emoção. eu só disse, pra olha, assustar o cara. eu disse pro cara, era um cara rico, você tem lá, eu vi esse filme. 40 minutos, tá? Aí eu falava pra ele, não, a minha empregada morava lá, de vez em quando eu levava Todas e as deixava ela empregadas lá. E ela morava lá mesmo. E, enfim, mas deixa pra lá. 10 cidades. O que Jesus está falando aqui? Que ele vai dar 10 cidades para a pessoa governar juntamente com ele. Continua o texto. Que 10 cidades? No reino milenar, quando ele voltar sobre todas as nações do mundo. Quando ele voltar em todas as nações do mundo. Cadê o Maquinho? Não, MC. MC está lá todo dia também. É o Mac. Aí veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. Rendeu 5? Tu reinarás sobre o quê? 5 cidades. E lembra a história? Eu não botei aqui. O último, que não aplicou a vida, não cresceu, não fez crescer o dinheiro. O que Jesus falou para ele? Servo inútil. Servo inútil. Pega e faz o quê? Dá o que... Tira a mina dele e dá para quem tem? 10. Então, veja só, quem for muito fiel vai receber 11, 12, 13, 14... Só da galera... Só da galera daquela denominação que não foi fiel, que, né, vai dizer, opa, bom, porque no final Jesus diz, aquele que tem, Se lhe dará. E terá em se lhe dará, vai ter mais. Porque é a conclusão da parábola. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E vai ser dado ao outro. Jesus está falando, você sabe de uma coisa? Se o... Esse lembra? tem é o reino? Ou tem direito? É o direito. Ele não deu um para cada um lá? O que ele tem, que ele não usou, vai ser dado para o outro no reino. Você lembra a história? Agora vamos voltar a 2 aulas anteriores. Quando Jesus começou a parábola da vinha, ele chamou os discípulos e estava explicando a parábola. E nós sabemos que Jesus estava falando do cara rico. Tal. Aí Pedro falou assim, Jesus, peraí. Pedro era sempre atirado. Ei, mestre, nós te abandonamos tudo, eu deixei tudo para te seguir, cá, pai, mãe, tal, isso, aquilo. E Jesus disse, muito bem. O que é que nós vamos ganhar com isso? Pedro tinha um espírito mesmo mas tudo bem. Jesus disse, olha, vocês que abandonaram isso, vão receber no presente século 100 vezes mais, e no meu reino, muitas vezes mais. Era essa a promessa. Agora, junta essa parábola, junta agora o texto de Deuteronômio que eu acabei de ler, porque os dois. Quando entrares na terra de Canaã, o que diz o texto? Vocês vão ter casas do bom e do melhor, com tudo que vocês não plantaram e não fizeram. O que isso vai acontecer? Que nas nações desse mundo, que estão cheios de lugares, e é bom você começar a ver aquela HGTV, que está cheio de casa de milionário aí, você vai dizer, é essa que eu quero. Você vai chegar lá, já vai estar tudo pronto. No Valete lá já fica de olho. Né? Já fico de olho. Eu já vou ser realtor. Para saber quais... Mas olha, isso não é assim. Nós temos que o quê? Hoje, abrir mão. Abrir mão da nossa vida, das riquezas desse mundo, para buscar o reino de Deus. Tem muita gente, muito cristão, que está gastando seu tempo, seu dinheiro para comprar isso, para ter uma vida isso, aquilo, e vai perder o reino. Por quê? Por que é difícil entrar no reino? Porque Jesus disse, quem deixar pai, mãe, tal, deixar essas coisas por amor de mim, vai receber o reino. Ou então... Seria no caso, assim, tem muita gente que está assistindo, vai assistir, e... Muita gente está assistindo o quê? Essa mensagem. Agora vai assistir depois e tal, e eu tenho certeza que as pessoas
elas querem aplicar isso na vida delas, né? E assim, para gente que tem um ministério, talvez seja um pouco mais fácil, porque a nossa vida já é essa. Lógico, Agora, lógico. pensando naquela pessoa que tem a vida secular, o dia a dia, a sua empresa e tal, como ela aplica isso? Seria, Eu vou, lógico, como ela aplica isso. seria assim, a questão do amor, realmente, como Jesus disse, que ou você ama a Deus ou as riquezas. Ó, mamão, a riqueza. Seria Ok. no caso da pessoa realmente ter a intensidade do amor dela só para Deus e as outras coisas ela saber que as outras coisas estão Tá, servindo você a quer uma ela. palavra na prática. É. Eu vou aplicar isso um pouco mais adiante, porque eu estou explicando algumas coisas. Uhum. Por exemplo, você vai dizer, a pergunta que, como Pedro fez, Senhor, nós abandonamos tudo. Pedro era casado. A gente só sabe disso porque Tinha sorte. a sogra dele, ele tinha sogra, ficou doente e Jesus curou a sogra dele. Falei, pô, o moleque Por era isso que ele casado. negou Jesus, né? Jesus quê? curou a sogra dele. Curou a sogra dele e ficou pau da vida, né? Mas tudo bem, isso aí é um problema dele com a sogra. Foi por... Mas também... Mandar um e-mail para Vânia ouvir essa mensagem. É porque na época dele não tinha Facebook, né? Não tinha bobagem, não tem nada. Mas olha, ele largou sogra, largou família, largou filho e foi atrás de Jesus. Ele pagou um preço. Na prática, você vai dizer o seguinte: poxa, eu tenho muito dinheiro, eu tenho casa, tenho carros, tenho conta no banco, tenho isso tudo. Será que eu tenho que vender tudo para seguir a Jesus? Será que é isso? Não. Mas é uma coisa muito mais simples. Algumas pessoas, veja só, Deus perde. Deus pede. Porque se ele é o único que sabe o que está no coração da pessoa, e se a pessoa coloca o dinheiro, o conforto, a riqueza dele acima de Deus, Deus vai e pede. Para outros, não é um problema. Ele não... Olha, Jesus sempre vai te pedir aquilo que te é mais caro. Você pode ter milhões de dólares, casa e tudo. Mas Jesus vai dizer, não, eu não vou pedir isso para ele, porque se eu pedir, ele vai me dar. E não é problema. Eu já tive no meu ministério gente que tinha dinheiro e disse, pastor, o que precisa? Pega, leva tudo. O problema não era o dinheiro, mas o problema dele, mais difícil, era o tempo dele. Eu lembrei agora do Bill, lembra o Bill? Bill, que foi para Líbano? Não, foi Bill. para Iêmen, Yemen. O Bill, que era Ele missionário. advogado, Advogado, morava em Highland, morava na praia. na praia. Amigo da Juliana de seminário lá na campo. Foi ser um missionário no meio da guerra. em Iêmen, lá não sei aonde, E é no, onde você não exatamente. pode falar No meio que da você guerra. no meio da guerra do cristão, Líbano nada. com a Jordânia. Ele Isso abriu aí. uma academia para evangelizar. Ele Exatamente. ele fazia workout assim. Ele era um cara fortão, um cristão, que as mulheres daquela ficavam loucas com Mas ele. deixou Mas quando ele deixou tudo. sei É verdade. Lá, vendeu. Aí Você conheceu uma conheceu ele? missionária, casou, que ela era nurse, casou Casou com mora ela. lá. Mesmo. Encontrei. Ele estava de olho em você, né? com Desculpa, a- Bruno, mas estava naquela época. Tava. Corta, Eu corta. encontrei com o Johnny e Yvonne, né? Aquele casal que ainda vai na Sei. Ela Ivone. falou que ele voltou, tentou morar aqui e tal, não sei Não o quê. conseguiu. Não conseguiu, voltou. E os Olha dois só. injuriados, porque como assim você é casado agora? Agora Não vai sei ter o quê, filhos vem- e tal. vem Vai pra voltar cá. para o Líbano? Não, vem pra cá. Ele tinha recebido uma proposta de trabalhar em Washington DC, não sei o quê e tal. O cara era bom. Ele falou. Não tinha isso. Não, voltou. O Voltou que a pra lá. gente faz então? O que eu faço? Para cada pessoa, veja só, para cada pessoa, Jesus vai pedir uma coisa. Esse é o primeiro teste. É uma prova de que ele ama mais a Jesus do que o ócio, do que dinheiro e status. Ama Jesus e a obra dele. Candidato ao quê? Ao É o reino. reino. Mas isso não é fácil. Você pensa que para ele foi fácil também? Não. Durante muito tempo aqui e tal, Eu acho isso que é uma aqui. coisa individual. Uma coisa É que coisa você- individual, exatamente. Cada um- Às vezes não é o seu dinheiro, porque isso não te pesa. É como o problema de Abraão. Na verdade, Eu não tenho. é aquela coisa que Deus já tem pedido, mas a pessoa não. Não é todo mundo Demora. já sabe o que Deus tem pedido, mas. É verdade. Eu não sei. Não faz. Eu não sei. Então tem que Deus vai te revelar. pedir, vai te revelar na hora certa. Por isso, porque você está começando agora um pouco mais, mas Deus vai te mostrar. Você quer ver uma coisa? É como Abraão. Abraão era rico, tinha isso tudo, Bastardo. mas era velho e tal, isso, aquilo. O sonho da vida dela era ter um filho. A mulher estéril, no dia que o... Pô,
Deus apareceu a ele e disse, tu vai ter um filho com Sara. E teve a história, foi mais longa. Primeiro ele pisou na bola, o problema está aí até hoje, mas tudo bem. E ele teve um filho. Na hora que aquele filho nasceu, Isaac, o cara de 100 anos, ele era pai, avô, bisavô. O moleque, ele devia ser o cara mais mimado do mundo. Ele amava Isaac. Então, quando chegou a uma certa altura, 25 anos ali, ó, naquela coisa, Deus... Abraão ainda não tinha maturidade nem fé para amar mais a Deus do que... Ele amava mais a Deus do que Sara, mais a Deus do que a outra, mais a Deus do que os outros. Mas na hora que chegou o filho, o neto, bisavô, porque com 100 anos tem um filho, aí ele se agarrou àquele moleque. Tanto que eu vou te mostrar que durante o tempo, só vou te dar uma paladinha, que ele ficou com o tal do moleque, os tempos não foram contados. Então lá, epa, peraí, nasceu com tanto e tal, e tinha o Ismael e tal, não foram contados os tempos. Ah, mas isso não contém nada ainda, foi só uma dica para mais adiante. Então o que aconteceu? Na hora H, Deus chamou ele, pega o teu filho, teu único filho, e leva no Monte Moriá e mata o moleque. Isso, as pessoas do mundo não entendem. Que Deus louco! O cara falou, isso, teu Deus é louco. Dá o filho pro velho curtir e tal, e manda matar. Que religião louca é essa? A Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura para o homem, mas Deus pega na sua sabedoria. Chegou lá na hora H e a gente sabe... Depois de tantos anos, Abraão realmente disse, eu amo mais a Jesus do que qualquer coisa, eu abro mão até do meu filho. E na hora que Deus sondou o coração dele, disse, para, anjo, segura o cara lá, senão ele vai fazer uma coisa que nem eu quero. Voltou a contar. Aí, sabe o que aconteceu? Deus disse, agora eu sei. O teste de fé não foi com Isaac. Deus estava provando Abraão. Se ele amava mais a Deus do que qualquer outra coisa. Se Deus tivesse, Abraão, meu filho, larga os teus pastores, larga os teus cavalos, larga os tuas ovelhas, porque ele era rico, cara. Ele largaria aquilo de mão beijada, mas... Por isso que eu digo, Deus sempre vai pedir para você, e é como o Marquinhos falou, é individual. Deus nunca vai te pedir o que não é importante para você, mas o que é importante para você é importante para Deus. E ele aprenda uma coisa, ele nunca tira o que ele pede. Nunca! Ele só te prova, porque na hora H ele espada, tem um cordeiro e um moleque. Ou seja, a partir dali, diz, a descendência foi abençoada. Isaac conheceu Rebeca e tal, formou... Deus trabalha até no nosso limite para saber até onde você está com ele. Agora, mesmo sabendo disso, sabe que ele vai te pedir o mais absurdo e ele nunca vai te tomar. Mas a coisa não é pela mente, é por fé. Se você não der esse passo, já era. Que horas são? Ih, tem muito tempo ainda, tem 1h30 ainda. Glória a Deus. Alguém diz aleluia. Tá bom, não disse, não tem problema. Tá, deixa eu... Agora eu vou preparar uma coisa. Espera aí. Estava falando sobre o inútil. O inútil. Terminou de falar do inútil? Que inútil. Que não... Não, esquece o outro serve para lá. O inútil, ele vai para a Geena, vai ficar lá, não tem nada a ver com a nossa história agora aqui. Tá? Deixa eu... você lembra daquele texto de João, capítulo 2? O primeiro milagre de Jesus? Água em vinho. Água em vinho foi feito aonde? No final da festa das... Espera aí. Que lugar? Canaã. Caná. 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 Caná da Galileia. Da... Isso aí é Pedro, hein? Da Galileia. Tudo bem. Isso eu acrescentei depois. O que aconteceu? Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ele transformou o quê? Água em vinho. Água em vinho. Ele foi a uma festa de casamento e diz que acabou o vinho, que a galera bebia muito naquela época.
E ele mandou chamar, é o texto que está lá, João capítulo 2, vou resumir. Aí ele acabou o vinho e ele chamou, a Maria falou, meu filho Jesus, ele vai multiplicar, vai fazer alguma coisa, vai fazer um milagre. Aí Jesus mandou chamar o mestre de cerimônia e disse para ele, ele foi lá e pegou 6 talhas de água. Cada talha naquela época tinha 100 litros, 600 litros de vinho. Cara, tá lembrado disso? Imagina, dá o que em dólar isso aí? Você que vende. Catim, muita coisa, né? 600 litros de vinho. E Jesus chegou e abençoou e transformou aquela água em vinho. E o dono da festa, todo mundo disse, cara, todo mundo bota, esse vinho é o melhor que tem, tá vindo por último. O que é isso? O vinho é o símbolo da alegria. Uma festa de casamento sem alegria é um velório. Porque já casar não parece, mas já é. Tu fala porque tu tá ali, né? Tá ali pertinho. Né? Mas olha, tem que ter muita alegria, que pelo menos se der certo ali, igual a Kardashian, né? Foi uma festa de arromba, beleza. 40 dias acabou. Então, cara, Kim Kardashian. Tem que ouvir Kardashian. mensagem. Ela fica o dia inteiro no lógico, e tem mais. Ela agora já está separada. Tem que ouvir minha mensagem de ontem. Eu vi pela metade. Eu tava meio de gripe, por isso que eu não Ela fui. já te adicionou, né? Pô, cara, olha, porque a moreninha não é de jogar fora, não. Eu vou te contar. Ela agora separou. Abriu uma academia. Você sabe por que ela separou? Você não sabe. Porque o cara chamou ela de gorda. Chamou ela de gorda, o marido chamou ela de gorda. Não vai saber. Pois é, ou seja, você vê como mulher boa. A mulher, isso aqui, separou. Eu não sabia nada. Pois é. Aí o cara, você tem que estar, cara, tem que estar conectado, porque quem está no reino tem que estar conectado. Tem que estar no Facebook. Tem que estar conectado. Aí tá isso, aquilo. Aí ela abriu uma academia, está ganhando rios de dinheiro para ficar magra Eu tô sempre. e 1000 adeptos. Fica aí no Facebook de novo, viu a mensagem. Mas vamos lá, peraí. Precisa ir no Getsemane, precisa passar no Getsemane. Jesus foi fazer o primeiro milagre naquela família, tá? Por quê? Porque lá tinha acabado o vinho. Ele queria dizer que a alegria da festa, que é o vinho, que no reino dele, a alegria seria muito maior, como eu já falei no início. Agora, quando você não vê nada explícito assim, numa situação mais, então você vai na Bíblia, existem várias maneiras de se interpretar. O que significa a palavra Caná e a palavra Galileia? Porque, olha só, ele poderia ter ido em muitos lugares. Tá rindo? Não. 40 Ah, tá. O que significa a palavra Caná? Porque o que Jesus foi num fim de mundo. Canaã significa Canaã. Não. A palavra, o que significa a palavra? Terra prometida. Caniço. Canela, né? Tá chutando. Cana de açúcar. Não, caniço. Quebrado. Nossa, quase. Ou seja, um lugar Baleado. baleadíssimo. Que ninguém naquela época ia. Ele foi. E a palavra Galileia? Jesus não era Galileu? Não era? Sabe o que significa Galileia? Jesus, o Galileu. Todo mundo pensa que é alguma coisa muito boa, né? É o cara da galera. Não. A palavra Galileia, a cidade que ele foi, significa desprezado. Ou seja, uau! Tudo tem uma razão de ser. Ou seja, Jesus foi fazer um milagre num lugar onde o povo era frágil e desprezado. Ninguém dava nada por ele. E ele foi exatamente buscar aquele tipo de pessoa. Isso é uma coisa para os discípulos e para os judeus de primeiro entenderem. Ele foi para o povo judeu, não quiseram que reine sobre nós. Ah, não querem? Ele foi buscar quem? Os caniços quebrados. Os caniços quebrados que não valem nada, que não tem nem dinheiro para... Ele foi lá e é isso, é o milagre.
No reino de Deus, que é um lugar que vai ter muito vinho, muita alegria do Espírito, vai ser para os galileus, os desprezados, que são como caniço quebrado, que não tem, são fracos. Não, quem é esse cara? É um caniço quebrado. É um Zé Ninguém. Acabou o vinho e ele fez isso. Eu vou contar agora, eu vou terminar, eu sempre termino na melhor parte, né? Na melhor parte. Sempre o final. Sempre o final. É o vinho do final. O vinho do final é melhor para você chegar na próxima semana e chegar. No dia 28... É marketing. Não é marketing, não. Isso aqui é... Eu anotei aqui, na noite do dia 28 de novembro de 2011, enquanto eu estava dormindo, porque eu fico horas no computador e tenho que dormir 1 hora. E da mesma maneira como vieram aquelas dezenas de mensagens proféticas, estão lembrados? Tudo me vinha assim, e eu acordava, né? Ou às vezes estava na rua, parava, tinha que fazer. Ou seja, eu sei, quando é o Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta. Porque tem muitas coisas que vêm na minha mente, como vem na sua, você não sabe se é de Deus, né? Você põe a prova, às vezes vai, não era. Era da minha própria alma. A noite inteira, Deus me deu uma frase. Olha, que não tinha nada a ver. Veja só, por isso que eu tive que mudar o curso da contagem do tempo. Depois eu vou voltar, porque isso tudo tem a ver. Me veio uma frase e eu ficava lá dormindo. E várias vezes repete. Como aconteceu recentemente, lembram? Que Deus me falou. Hein? Que o tempo em Midian findou? Como o tempo de Midian findou-se, eram 3 coisas. A primeira é isso, o tempo de Midian findou, eu dormindo, eu não conseguia levantar, acordar. Ai, eu levantei, peguei e escrevi o tempo de Midian findou-se. Era uma frase. E depois, junto com isso, uma noite inteira, veio que uma pessoa ia me dar um cheque de $2.000. Eu no sonho, eu falei, pô, ninguém vai me dar... lá é todo mundo Durango. Ninguém vai me dar $2.000. Eu falei, que sonho! Caniço quebrado? Caniço quebrado, não, aqui é pior. Ai, meu $2.000, isso nunca me aconteceu aqui. Eu falei, $2.000, tempo mediano, um cheque de $2.000. Eu falei, cara, eu só não disse que era o diabo, porque o diabo não vai querer nunca me dar $2.000, nem tal, isso, aquilo. Eu falei, não. E deu uma terceira coisa que eu não vou falar, que nem minha mulher sabe, ninguém, porque se eu contar, você vai ver, esse é louco de pedra. Então, para não receber essa reputação, conta no Facebook, a gente entra lá. bota no Só quem Facebook. entrar vai saber. E aconteceu uma semana depois e tal, uma amiga, lembra a Jack? Aquela... Jack Stripador? Não, é parecido, mas era uma amiga daquela, não sei o quê, o noivo dela que eu conhecia, assim, é uma situação incrível. Eu vendo aqui na época que eu via aquela... Lá vem. Eu sentado aqui comendo, aqui no telefone, eu vendo aquela travesti do Zorra Total, não sei o que, é muito engraçado aqui, vocês tinham que Ele ver. é ótima também. Cara, A nova versão dela tá a Valdemar. Eu vendo aquilo aqui, aí toca a Raquel, ei, Jack, how are you? Ela vem com inglês, aquilo me irrita. Eu falei, bom, sai daqui. Vai, fala. Porque ela pega ela 1 hora. Isso, Cuidado, não tem... minha mãe deve estar aqui, ó. Deixa, ela vê depois eu acerto com ela. Aí eu falei, não sei o que. Aí ela falou, Jack, não sei o que. Ela sabia que a gente ia embora, porque a Raquel foi babysitter dos filhos dela 1, 2 anos atrás, então raramente via. A Flávia também foi. Aí ela disse, olha, o meu... 6 anos atrás, sei lá. A gente praticamente não se via mais, porque ela foi para Júpiter, sei lá, para longe. Aí ela falou assim, o meu noivo... Ela também ligou para dar negócio do casamento, o meu noivo, fulano Trau, trabalha na FPL, e ele é cristão lá da Calvary Chapel e tal. E ele recebeu um extra do FPL, que ele é engenheiro, e ele queria... porque ela já tinha vindo uma vez aqui dar um testemunho aqui em inglês, você lembra disso?
E aí ele disse, olha, a gente resolveu que a gente queria dar, essa oferta não vai ser nem para Calvary. E vamos... Eles nem vão na Calvary. É uma igreja lá em Mas eles iam na Calvary, ele era da Calvary. Aí ele foi para uma igreja lá em... Onde você mora? Wellington. Em frente àquele shopping tem uma igreja lá. Ela era dessa igreja. Aí ela falou... Eu falei, bom, vai para lá, deixa eu ver aqui o Valdemar. Aí ela falou assim, peraí. O cara tem uma oferta para dar. Eu falei, que cara? O cara falou, tá bom. Aí, na hora, na hora, eu estava sentado aqui, falei, meu Deus do céu, será que é de 2.000? Eu falei, não pode, uma coisa tem nada a ver, um americano, não tem nada a ver. Nem conhece, não tem. Você estava na carne, no Valdemar. Não, eu estava no Valdemar e lá na... Aí ela falou... Deus dá os seus amados enquanto dorme. Olha, aí a Raquel falou assim, eu falei, amor, o que é? Quanto que é? Eu falei, quanto que é? Eu falei, para. Eu fiz assim, ela, 2.000. Caraca. Eu comecei a chorar aqui. Eu falei, o Espírito, eu fiquei arrepiado. Eu falei, eu mesmo disse, eu não acredito. E eles querem vir aqui semana que vem, na reunião, para trazer o cheque e tal, não sei o quê. Ele sentiu que tinha de ser aqui. Isso foi uma das experiências mais fortes, porque não tinha ligação. Eu falei, mas para mim não foi o valor. Foi como foi falado, porque o valor é o de menos. Embora tenha resolvido a situação, e como eu preguei sobre voltar para mim, eu estou voltando para o Brasil por causa dessa palavra, eu recebi esse dinheiro. Mas o que mais me impressiona é a terceira coisa. Porque se aconteceram duas... Vai acontecer a terceira. Vai acontecer. E olha, vocês vão... Eu vou dizer uma coisa, vocês vão ficar mudos. Fala pra gente ficar. Ó, se você Alguém vai pagar o convite. Não, minha mamãe... Minha mãe não sabe. O que eu quero... Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus me fala em Ela vai te falar a sonho... noite toda agora. Não, ela não fala, porque eu não falo. Eu não falo. Mas tem alguém que consegue tirar coisa. Paizinho. Eu ponho no Facebook. Olha, Pode chegar a informação. essa noite do dia 28 me veio a noite inteira. Tanto, eu acho que o Espírito Santo tem que falar muito. Porque você está dormindo e às vezes você sonha alguma coisa, você nem lembra, acordou, não lembra mais, não é verdade? Mas quando é de Deus, ele fica. Quando eu pude levantar, eu sentei no meu computador, eu peguei um envelope, você tinha dado uma oferta no computador, eu peguei o seu envelope, estava já vazio, óbvio. Eu peguei, meu Deus, eu tenho que anotar isso aqui, que loucura isso aqui. Eu peguei no seu envelope atrás e escrevi. Eu vou dizer o que eu escrevi e eu vou na próxima semana. Como Deus sempre fala uma coisa, sem eu saber o que é, eu tenho que ir à Bíblia e pegar, como eu fiz com as palavras proféticas. Isso é tremendo. Olha o que o Espírito Santo me diz. Vou terminar com isso. O reino milenar é para os que se tornam desprezíveis e para os que foram desprezados. A noite inteira esta frase não tinha nada a ver com nada do que eu tinha lido, fiz, nada. O reino de Deus é para os que se tornam desprezíveis e para os que foram desprezados. Eu anotei aquilo, voltei a dormir, no dia seguinte eu disse, Espírito Santo, o que isso significa? E eu abri a minha Bíblia, comecei a buscar, e eu peguei 1, 2, 3 textos que usam essa realidade e com aplicação para o reino de Deus, para a nossa vida hoje. E é uma dica que Deus está nos dando, objetiva, de que quem quer reinar com Ele vai ter que se tornar desprezível
Um galileu ou um desprezado. Engraçado que eu tive que acrescentar essa palavra no contexto, que eu já ia direto para a contagem da parábola. Já ia logo dissecar o resto da parábola. Mas Deus disse, espera lá. A palavra que Deus está nos dando é um estudo bíblico, inspirado por Deus, mas ela é envolvida com uma palavra profética. Você notou isso? Uhum. Então, se é uma palavra inspirada por Deus e profética, ela vai acontecer. Ou seja, é uma dica muito grande para mim e para você. Se eu me tornar desprezível e desprezado, caminho para o reino é fácil. Agora, não é fácil se tornar desprezível. E você vai perguntar... Tem que saber qual é o contexto disso, né? Por isso, porque, olha, eu não quero ser um cara desprezível, desprezado por mim mesmo na carne. Quem quer? Só um maluco. Mas quando eu fui à palavra, eu fiquei horas. E eu tive que inserir isso. Não é fácil. Não é... Eu concordo com você, filhinho. Uma coisa que eu tenho estudado bastante Vou fechar aqui. é a forma como Deus fala algumas coisas que a gente tenta entender com a nossa mente humana. É por isso que é complicado com a mente humana, é verdade. A mente humana ela é limitada ao que a gente viveu Exatamente. a nossa infância, a nossa vida. Quando Deus ele é atemporal, ele não está preso a isso e nem a definições humanas. do que significa isso. Como você falou, pastor, é verdade. No contexto de Deus, o que significa ser uma pessoa desprezível? É uma bênção. Com certeza. Porque Mas humanamente falando, eu digo... É porque às vezes uma pessoa é Eu vou só na próxima desprezada, semana. às vezes uma pessoa é desprezada porque ela faz um monte de coisa errada, e aí... É ninguém- consequência do que ela consequência do que ela plantou. plantou, entendeu? Ou seja, isso Tem que vale saber qual é o contexto, nada. né? Exatamente. Não está na imagem. Está na imagem, Bruno? Não, mas Não sei. fez embaixo. Fez embaixo. Chegou. É banana, banana. Quem não gosta de banana? Eu adoro banana. Não adoro nada. Bolo de banana. Mas, ó, vocês entenderam como o Espírito Santo fala? Ele fala as coisas mais incríveis. Se ele manda o profeta comer carne mandado por um corvo, a minha mente não entende, mas isso é uma coisa tão espiritual. Por isso que a gente tem que discernir as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Não tente compreender pela sua mente. Porque isso são Quanto mais loucura. está com nossa mente, mais a gente se equivoca. O Senhor está falando aos nossos corações e nós vamos... Como eu profetizei há pouco tempo atrás, a nossa vida está mudando de rumo, de direção e tudo está convergindo para que o reino de Deus realmente seja o nosso alvo final, porque Jesus está realmente voltando. Tem pessoas que dizem, igual como falaram na época de Paulo, desde que o mundo é mundo, falam que ele volta, nunca voltou. Mas quem está ligado na mensagem do reino de Deus, sabe que ele já está chegando, porque até pelo cronômetro de Deus, os 6.000 anos já se passaram. E de 2 em 2.000 anos, a aliança que Deus fez com Abraão, com Jesus, com isso, aquilo, já se cumpriu. Ou seja, falta pouquíssimo tempo. Não vou dizer que é no ano 2012, que isso é dezembro. Isso é bobagem. Não. Mas pode ser até muito mais... Eu vou dizer uma coisa, pode ser até antes. Como pode ser depois, mas está muito perto. E o que Deus está nos falando com Pode tudo ser numa isso... segunda-feira da aula que ele bate aqui. Porque está todo mundo no espírito. Chegou. O mais importante é que a gente esteja ouvindo essas coisas e podemos nos preparar, podemos crescer, nós podemos realmente amadurecer para não ser pego como aquelas 5 virgens que eram virgens, só que eram imprudentes, né? E tinha um óleo, né? Tinha um óleo, tinha o Espírito Santo. Mas 5 delas se prepararam. As outras 5, o noivo está chegando. Porque, olha, outro mistério. Durante a era da igreja, guarde isso. Durante a era da igreja, a era que nós vivemos, qual é o nosso relacionamento com Jesus? Você é o que dele?
Irmão. Outra, Servo. namorado. Amigo. Namorado. Nós estamos num namoro, somos tudo isso, mas nesse contexto. Quando ele voltar, vai ser o período milenar, vai ser a era de quê? Núpcias. Não. Noivado. Noivo. É porque nós não entendemos como era na cultura hebraica, judaica. A era do reino vai ser noivado. E o final da era do reino vai ser o casamento. Ou seja, Jesus agora está dizendo, quem me namora? Quem é meu? É aquele flerte de namorar. Vou, como é? Vai. Vamos, foi. Hoje em dia vocês têm uma coisa muito horrível, fica. O cara vai na balada, oi, olhou, fica. Beija, depois diz qual é o nome e tal, isso Hoje em aqui. dia não, isso aí já... Hoje em dia, sei há lá. muito tempo tem isso aí. Ou seja, não tem aquela zaração. Eu me lembro, eu saía da escola, passava em frente da casa do menino que eu gostava lá na Praça Antero de Quental, lembra? A minha avó tá Eu aqui, ela vai falar se é verdade. Vai falar a verdade. Eu ficava lá, né, 1 mês, 2 meses para falar. Era aquele namoro, era aquele jogo, depois sentava, isso aqui. Hoje não, o cara chega, beija, depois toma não sei o quê, já sai para o motel, não sabe nem o nome. Não, hoje em dia não, hoje em dia já não tá mais assim, já passou essa fase. Já tá pior. Não, nem isso. Ah, não tá pior? Já casa na balada. Já casa balada, Já casa. Hoje em dia tá na fase... Mas a fase da igreja é Jesus quer saber quem é quem. Se ele é o seu rei ou só seu irmão. Não, ele é o nosso amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre minha... Ai, não, a gente trata Jesus, ó Senhor, poderoso, manda fogo. Ó, amantíssimo. Ó, mantinho. Tu fala isso pra tua namorada. Continua pegando. Tu, gatinho. Tal, isso aqui. Ó, amantíssimo Deus Supremo. Ninguém fala assim. Então, dependendo da sua maturidade, do seu relacionamento com o Senhor, na festa do noivado, muita gente vai viver eternamente com Jesus, mas a festa de noivado, que é o período mais importante, vão perder. Vão perder e a festa é maravilhosa. É de arromba. Mas para isso tem um preço. A entrada é cara. Lembra das parábolas. Leia as parábolas, você vai ficar assim, ó. Só mais uma. Lembra aquela parábola do caboclo que entrou? Fala parábola. O camarada Jesus ia dar o banquete, já era no milênio. Entrou um moleque lá. Sem veste. Epa! Amigo, como entraste aqui? Você não está com veste de noivado. Ele disse, ó Senhor amado, amantíssimo, não sei o que e tal. Pode parar. Você está sem vestes. Pega ele, joga lá fora, vai no ranger de dentes na geena. Depois, amigo, é do reino. Já era salvo. Nós interpretamos as parábolas pela nossa cabeça, sempre no contexto, não, de salvação. O filho pródigo, era prostituta e tal, isso, aquilo, vem, aceita Jesus. A parábola é do reino. É reino. O primeiro irmão do filho pródigo era o judeu, que não quis nada. O outro era o gentio. Jesus já veio, os dois eram filhos. Já tinha inveja do judeu. Eles já eram filhos. Ele não se converteu. Nós interpretamos as coisas, mas não é isso que o Espírito Santo... Por isso que o Espírito Santo está redescobrindo a Bíblia para quem tem o coração aberto. Porque, como ele disse, meu filho, sempre, tudo que é teu é meu, você nunca quis. É o judeu. Eu vim para vocês nunca quiseram nada. É para isso. Então, lembra-se, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Na parábola da vinha. Então, vamos orar para terminar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és o nosso amado. Essa que é a verdade. Sim, Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, não correndo atrás de bênçãos, não atrás de coisas humanas, não atrás de qualquer coisa que não seja a tua presença dentro de nós.
Senhor, nós deixamos de ser religiosos para sermos os teus amados, para buscarmos, Senhor, o nosso amado, aquele que realmente vive dentro de nós e precisa viver de uma maneira mais intensa e profunda. Ó Deus, nós já entregamos o nosso coração uma vez, mas o nosso coração ainda está muito dividido com pensamentos humanos, com as coisas materiais, com preocupações da carne, da alma, do corpo. Mas, ó Deus, tu mesmo és o Deus que nos ilumina, que nos revela pela palavra, que nos revela por sonhos, que nos revela pela sabedoria dos irmãos no corpo de Cristo. Eu quero abençoar, meu Deus, neste momento, cada pessoa que está aqui nesta sala. Amém. Eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo caia sobre estas vidas, todos, Senhor, para que possam ter a mente de Cristo. Possam fazer um upgrade agora, Senhor, no entendimento das coisas espirituais. Porque, ó Deus, eu quero que cada um aqui seja tocado e iluminado por Ti para buscar mais do Teu reino, que começa na igreja e continua na era vindoura. Eu quero pedir, ó Deus, para cada um que está pela internet agora, que o Senhor possa fazer alguma coisa inusitada, alguma coisa dentro de cada um, ao ponto destas pessoas também, durante a noite, receberem revelações, entendimento, interpretações da Tua palavra pelo Teu Espírito, o Espírito único da verdade. O Espírito do Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Obrigado a Deus, porque as coisas humanas, Tu sabes que nós temos necessidade, mas a Tua palavra diz que se buscarmos primeiro o Teu reino, estas coisas serão acrescentadas. Elas vão vir às nossas mãos. E eu quero, ó Deus, que a Tua graça caia mais uma vez sobre cada um de nós aqui e pela internet, para que possamos ser renovados no entendimento, para que possamos ter a promessa dos últimos dias de que os jovens terão visões, os velhos sonharão, enfim, que até o tempo seria restaurado, porque o Espírito Santo seria derramado sobre a carne e as coisas da carne seriam aniquiladas e o Senhor ia restaurar o que o gafanhoto, migrador, devorador consumiu pelo tempo ocioso. E, ó Deus, eu creio que uma maneira disso acontecer é aproveitar até o nosso sono da noite. Durante as 8 horas, o Senhor continuar ministrando o Teu Espírito e a Tua palavra a cada um de nós. Dá sabedoria a cada um para entender o que o Senhor está pedindo. Que cada um tenha, como nós falamos, algo individual, como foi falado aqui, para que o Teu Espírito Santo se mova e tenha liberdade de dizer o que cada um tem que fazer ou deixar de fazer. Obrigado a Deus pela nossa comunhão, obrigado pelas ofertas agora, que vêm para encher a Tua casa. E, ó Pai, nós estamos, durante esses dias, mais do que nunca, dependentes de Ti, ó Deus, não pelo que nós podemos fazer, ou pelo que temos do nosso trabalho, mas nós estamos em expectativa de coisas que estão além da nossa própria capacidade de adquirir alguma coisa material, financeira, em que seja lá o que for. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos experiências profundas contigo e profundas nas coisas de uns para com os outros, mas principalmente com relação até os ímpios, as pessoas deste mundo, porque, ó Deus, nós sabemos que eles serão tocados para abençoar a Tua obra mais do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, nós
Colocamos um ponto e vírgula aqui esta noite. Com certeza, na próxima semana, o Senhor há de ministrar mais a cada um. E durante esta semana, que cada um receba de ti, ó Pai, muitas vezes mais, em cima daquilo que foi falado aqui. Que recebam também, ó Pai, para louvor e glória do nosso amado e querido Jesus Cristo, nosso noivo, aquele a quem nós amamos acima de tudo e que nos tornamos desprezíveis por causa dele, para a glória e louvor dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.